A estrutura de um sermão. Estrutura de um sermão. Introdução. Primeiro, a introdução tem dois objetivos principais: interessar nossos ouvintes no assunto e prepará-los para que o entendam. Nessa tarefa, algumas fontes são importantes para serem consideradas. Então, eu vou repetir: a introdução tem dois objetivos principais: interessar nossos ouvintes no assunto e prepará-los para que o entendam. Então, eu gosto muito de comparar a introdução com um aperitivo que serve no restaurante. Quando você vai comer num restaurante, dependendo do tipo de restaurante, sempre o garçom serve um aperitivo, que vem antes do prato principal, ok? Então, qual que é a função do aperitivo? O aperitivo tem o papel de despertar o paladar, para você se preparar para o que vem depois. Apesar que tem um amigo meu que eu brinco com ele, que o aperitivo que foi servido no casamento dele estava tão bom, que muitos de nós ficamos só no aperitivo, que quando chegou o prato principal já não tínhamos fome. Bom que... Florianópolis? Eu já tive essa experiência. Então, às vezes acontece, né? Foi no casamento da Fernanda, não, né? Filha, Quando ela casou com o promotor? Era lá na beirada da ponte dos tios. O objetivo é para despertar o paladar, né? Mas a gente às vezes se empolga e prega na introdução. A introdução é só o começo, né? A mãe, por exemplo, o hábito na introdução, ela faz a introdução e bota uma música. Ela está todo mundo copiando ele. Porque eu sabia disso, estou tudo me copiando, elas estão tudo botando logo antes, né? Eu sempre faço isso, não é uma regra, mas eu faço muito isso nos encontros, né? Quando a gente é convidado para ministrar nos encontros, o louvor e a palavra, uma combinação perfeita, né? Diga-se de passagem, grandes pregadores do Evangelho, né? Têm o hábito de ter sempre com ele um né? Benny Hinn, um dos maiores pregadores que a gente teve, né? da atualidade, né? O próprio pastor Marco Feliciano, que eu acabei de citar aqui, né? O Brasil tem muitos grandes pregadores e alguns deles têm esse hábito de ter sempre um tecladista junto. O Luiz Hermínio, onde ele vai, ele leva o... Às vezes a mulher dele não vai, mas o Reuel vai. Às vezes ele vai, o Luiz Hermínio vai sozinho, mas o Reuel vai. Sim, o apóstolo Luiz Hermínio sempre está acompanhado do Reuel, né? Eu me lembro que o apóstolo René, durante muito tempo, o pastor Gilmar Brito, sempre junto com ele também. Mas, enfim, né? Não que isso seja uma regra, né? Não que isso seja uma regra, mas é importante, né? Dá um diferencial, né? Colocar um fundo musical, ter alguém ali para poder... Até porque tem pregações que às vezes vem a inspiração de uma música, de um louvor. Né? O próprio Espírito Santo inspira a gente. A gente está ali pregando e vem a inspiração de um louvor. Se eu sei cantar, eu já começo a cantar aquele louvor. Né? E se tem um tecladista para tocar junto, ou um violonista, melhor ainda. Né? Você dá uma gozadinha de mim, porque eu canto muito... Não, eu não tenho esse hábito de gozar de ninguém. Não, Não. tu falasse... Não. Tu falasse... Se algum dia vocês ouvirem falar isso de mim, pode ter certeza. Porque eu canto junto, né? Eu tive a impressão que tu falasse que eu desafinei, não sei. Não, jamais. Se tem, Eu desafino muito quando eu vou contar um segredo aqui para vocês aqui, ó. Vou abrir um parênteses. Mas eu canto junto com o louvor. Eu vou abrir um parênteses aqui e vou fechar parênteses. Se tem uma coisa, para vocês conhecerem um pouquinho mais de mim, tem uma coisa que eu tenho pavor, é de pegar alguém gozando de alguém ou tirando sarro de alguém. Isso daí para mim é algo horrível, é algo inadmissível. Eu já vi pastores, reuniõezinhas de pastores, de líderes, criticando outros líderes ou fazendo piadinha, não criticando, mas fazendo piadinha, rindo. Eu acho isso um absurdo, né? Eu acho isso um terror.
Né? Eu não consigo me enquadrar nisso, né? E sem falar que isso também é uma semente, né? Tudo que a gente semear, a gente vai colher. Né? Então, a Bíblia é clara, né? Quem está de pé, cuide para que não caia. Eu estou rindo de alguém que está passando, estou rindo por quê? Que aquela pessoa está passando por uma situação difícil, ela está fazendo algo cômico, né? Como uma vez a gente ficou sabendo de um pastor que estava bêbado em cima do monte de areia. Eu vou rir do pastor que estava bêbado em cima do monte de areia? Né? Eu não sou louco. E se um dia acontecer de eu também, por algum motivo, tomar e ficar bêbado? Eu não sei o dia de amanhã. Tomara que nunca me aconteça. Mas eu não vou rir de alguém que está passando por aquilo, porque eu posso ser o próximo. Né? Então, o mundo dá voltas. Né? A pessoa que hoje é teu empregado, amanhã pode ser teu patrão. Né? Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu faço, o que eu falo. Né? Então, vamos lá. O texto. Sempre que o significado do texto exigir explanação, esta pode naturalmente constituir a introdução. Assim também quando uma explanação do contexto esclarece o sentido do texto. Vou repetir. Sempre que o significado do texto exigir uma explanação, esta pode naturalmente constituir a introdução. Se o texto que você usou como base, ele precisa de uma explanação, o resumo da explanação pode ser a introdução, né? Normalmente eu gosto de colocar tema nas minhas mensagens, né? Então o próprio tema pode ser, o resumo do tema pode ser uma introdução. Né? A introdução, ela pode ser o resumo daquilo que do que tu vai querer falar, né? O resumo da cereja do bolo, só um resumo, né? O assunto. Uma introdução que fale da relevância do assunto quanto a um problema ou necessidade presente será sempre muito apropriado. Aqui, até quando eu dei a última aula aqui, eu coloquei como exemplo aqui a ideologia de gênero, né? A palavra de Deus diz em Gênesis 1, 27 que Deus criou macho e fêmea, né? Gênesis 1, 27, né? Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, a palavra de Deus é bem clara, Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Deus não criou um terceiro ser, né? E nem um quarto ser, macho e fêmea. Então, ideologia de gênero é um assunto relevante? Nesse tempo de contexto político que a gente está vivendo agora, a vésperas do segundo turno, extremamente relevante. Por quê? Porque tem pessoas que vão votar em partidos que apoiam a ideologia de gênero. Então, se eu sou um cristão que tenho a Bíblia como livro de regra, eu não posso votar num candidato, num partido que vai contra o que a Bíblia ensina. Né? Isso não tem nexo, não tem lógica. A única explicação para alguém que vota em partidos que apoiam aquilo que é contra a Bíblia, ou ela não entendeu ainda, não caiu a ficha, está na ignorância, né? Algumas coisas da Bíblia não abriu, não teve entendimento, ou numa outra hipótese ela foi vendida, né? Foi comprada. Porque não tem como a gente conseguir entender um negócio desse. Né? Como é que eu sou um cristão, vou na igreja, digo, ensino, acredito na Bíblia e faço o contrário que a Bíblia ensina? Realmente não dá para entender. Então, a ocasião. Se o sermão se refere a algum fato marcante, pode-se fazer considerações a respeito deste. Se o sermão se refere a algum fato marcante, pode-se fazer considerações a respeito deste.
mostrando a relação do fato para com o assunto e ressaltando a importância da mensagem a partir dessa explanação inicial. Aqui um outro exemplo que a gente pode colocar, né, que está na mesma linha aqui do assunto, né? Dentro desse contexto que a gente está vivendo agora, né, dá para... Porque assim, não tem como fugir, né, queridos? A gente está vivendo, vou abrir outro parênteses aqui, a gente está vivendo um momento crucial da nossa nação. Em menos de 25 dias a gente vai decidir o futuro do país. É algo extremamente sério, extremamente relevante. Então eu diria que a questão da eleição do governador e presidente da República é a cereja do bolo, é a bola da vez, né? E eu acredito não, tenho convicção disso, eu já estou acompanhando o que está acontecendo na internet. Grandes pregadores do Evangelho, está todo mundo o assunto agora, é só esse, não está se pregando outra coisa, né? Hoje o pastor Luciano Subirá, que é um dos pastores, maior expressão, relevância hoje da atualidade no Brasil, gravou um vídeo lá, já se posicionando. Vários outros, pastora esposa do apóstolo Wagner, né? Adriana, que é referência para nós aqui, se posicionando. Pastora Thalita Pereira, da Igreja do Amor, lá de Recife, que é outra referência. Está todo mundo se posicionando, né? Pastor Silas Malafaia e Marco Feliciano já estão posicionados há séculos, né? O próprio apóstolo Renê também, há séculos que ele é posicionado. Ele está em Israel, né? Está em Israel, mas já está posicionado na direção do Bolsonaro já há séculos, né? Mas, enfim, é a cereja do bolo. Dentro desse contexto, a gente poderia acrescentar a questão do aborto, né? Que é outro assunto que está em pauta agora, né? Que tem candidatos que apoiam o aborto, né? E quando que a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, é chamada a oração de Ana, né? Deus é que dá a vida e Deus é quem tira a vida. Nenhuma outra pessoa do universo tem autorização para tirar a vida de ninguém. Até quando a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, né? Que o ladrão ali não é o diabo, mas ele é uma representação do diabo. O ladrão ali de João 10, ele é o salteador das ovelhas. É aquele que vem para roubar as ovelhas. Ok? Mas ele é uma figura de Satanás, né? Então, quando a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, até o ladrão não pode matar sem autorização de Deus. O ladrão só mata se Deus permitir, né? Como aconteceu na vida de Jó, por exemplo, né? Jó, ele perdeu tudo que ele tinha, mas Satanás, ele veio conversar com Deus, ele veio de rodear a terra, e ele se apresentou diante de Deus, e ele pediu permissão, aí Deus deu liberação, só que não deu autorização para tocar em Jó. Aí Satanás foi lá, tocou nos filhos de Jó, tocou nos servos de Jó, nos bens de Jó, mas na vida de Jó ele não tocou. Por quê? Porque Deus não deu autorização. Então o diabo ele só vai até onde Deus permite. O único que tem autorização para dar a vida e tirar a vida é Deus. Se o capeta, que o capeta nada mais é do que um caído, que ele não pode fazer nada que Deus não permita, Deus ele continua com o domínio sobre o universo, ele não vai fazer nada se Deus não permitir. Então, se é Deus quem dá a vida e Deus que tira a vida, o ser humano não tem autorização para tirar a vida de ninguém, né? Não tem. Então, como que eu vou ser favorável do aborto, né? Com exceção, quando uma pessoa, um policial, por exemplo, né? O policial ele é pago para defender um país, para defender famílias, para defender uma cidade, né? Ele está na função dele. Assim como uma pessoa que está na sua casa, na sua residência, na casa que você comprou com seus filhos, se um bandido entrar lá na sua casa, né, ameaçando os teus filhos de morte, ameaçando o teu cônjuge, eu creio, até por revelação divina, que eu tenho o direito de me defender. Agora, uma coisa é se defender e outra coisa é tirar para matar, né? Então, eu posso acabar tirando a vida de um bandido que entrou na minha casa tentando tirar a vida do meu cônjuge porque eu fui me defender. Isso é uma situação. Agora, eu saí com uma espingarda na rua,
atirando para matar, aí é outra situação. Isso daí não pode. Né? Isso daí, só Deus pode fazer isso. Ok? Dá para entender a diferença? Então, argumentação é o conjunto de fatos e ideias, de provas ou de argumentos arrolados pelo pregador como resposta à proposta de discussão contida no sermão. A homilética é a parte responsável pelo desenvolvimento do conteúdo. Nela estão os argumentos e a razão de ser do próprio sermão. Esta parte, em seu desenvolvimento, sempre apresenta um plano organizado por pontos e subpontos para uma melhor elaboração e coordenação da verdade que se quer tornar conhecida e assimilada. Eu coloquei aqui entre parênteses fundamentação bíblica. A argumentação, para que eu possa ter uma boa argumentação, eu sempre digo o seguinte: a única pessoa que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Nenhum pastor, nenhum líder de célula, nenhum pregador, ele tem o poder, ele tem o poder de tomar o lugar do Espírito Santo. Ninguém faz isso, ninguém pode fazer isso. Mas eu devo ter uma boa argumentação, ou seja, eu preciso ser alguém convincente. Eu não vou tomar o lugar do Espírito Santo, mas eu preciso convencer, persuadir, eu gosto melhor dessa palavra, né? Os ouvintes na direção daquilo que eu estou tentando provar. E como é que eu vou provar ou eu vou facilitar para que as pessoas acreditam que aquilo que eu estou falando realmente é uma verdade? Com a argumentação bíblica. Né? Quanto melhor eu argumentar, quanto melhor eu fundamentar, por isso que eu gosto, dependendo daquilo que eu vou pregar, eu gosto de fundamentar com textos bíblicos. Eu pego 5, 6, 10 versículos bíblicos se precisar. Numa introdução de mensagem, geralmente, quando eu vou pregar sobre algo, eu gosto de pelo menos citar 2 versículos. Dependendo, um do Antigo Testamento e um do Novo. Isso é uma característica minha. Eu já vi pregadores fazendo isso, eu gostei e eu adoto sempre isso. Geralmente, vocês podem prestar atenção, as minhas pregações, no começo, geralmente eu leio 2 versículos. Né? Geralmente 2 versículos diferentes, mas que estão apontando na mesma direção. Aquilo ajuda as pessoas a entender que realmente aquilo é uma verdade bíblica. Né? Ok? Então, quanto melhor a fundamentação, você puder fundamentar, né? Pegar mais de um texto para provar aquilo que você está argumentando, aquilo que você está querendo defender, isso vai tornar a sua mensagem mais sólida. Né? Não vai ter como alguém querer argumentar. Não, biblicamente não tem como. Né? Se você está fundamentando na Bíblia, estou pegando vários textos para provar que o que eu estou falando é verdade, fica meio que difícil para o outro lado querer tentar provar o contrário. Né? E existe no meio cristão o que a gente chama dos bereanos. Né? Os bereanos são aquelas pessoas que têm a característica de ficar consultando tudo que a gente fala, né? E consulta versículo por versículo e olha e tal. E que bom que a igreja tivesse várias pessoas assim, né? Porque a gente não precisa e nem deve aceitar tudo que se fala, principalmente nos dias de hoje. Principalmente para quem tem mania de ouvir pregação na internet. Né? A pregação na internet ela é um perigo para a nova geração que está vindo aí e que está aí. Né? Porque se eu não tenho boas referências e saio por aí simplesmente catando pregação por tema no Google, eu quero uma pregação sobre perdão, eu vou lá e boto no Google, perdão. Eu quero uma pregação sobre prosperidade. Eu vou lá e escrevo no Google, prosperidade. Aí, primeiro que aparece, eu saio para ouvir. Eu nem sei quem é aquela pessoa. Aí eu corro um risco tremendo de me perder. Então é importante saber, né? O Brasil hoje tem muitas boas referências. E o que a Bíblia ensina é o seguinte, né? Examinai tudo e retém o que é bom. Então, nenhum pregador, por mais famoso que ele seja, por mais homem de Deus que ele seja, nenhum pregador está livre de dar uma bola fora ou de cometer um erro. Por quê? Porque ninguém está pronto ainda.
Ninguém sabe toda a verdade. Então, todos nós estamos em obras. Então, todos nós, com certeza, pode acontecer de tudo que eu estou falando, que eu vou falar para vocês aqui hoje à noite, pode acontecer que de tudo que eu estou falando aqui, que daqui a algum ano, 2 anos, algum ponto do que eu falei aqui eu vou ter que rever. Pode ser que não está 100% alinhado com o coração de Deus. Por quê? Porque eu estou ainda em obras, né? Mas eu vou ter que ter humildade para daqui a um ano, sei lá, se eu detectar que alguma coisa que eu falei aqui para vocês precisa ser revista, eu vou ter que corrigir. Os próximos alunos da Escola de Líderes, eu já vou falar um pouquinho diferente. Por quê? Porque a gente não sabe tudo ainda. Mas já tem coisas que já são sólidas, né? Que já são bem fundamentadas na Bíblia. Então, isso daí é praticamente imutável, né? Não vai mudar. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. O que acontece é que a revelação da palavra, conforme o momento que a gente está vivendo, o tempo que a gente está vivendo, o Espírito Santo ele tem o poder ele não modifica a Bíblia, mas ele tem poder de atualizar o Evangelho para aquele momento que a gente está vivendo. Está entendendo? Então, por isso que a Bíblia ela é sempre um jornal que nunca envelhece. Ela sempre se renova. Agora, Deus é sempre o mesmo, nunca vai mudar. Ok? Fundamentação bíblica é importante, tá? Conclusão. A conclusão é o desfecho do sermão. Nela o pregador deduz de sua argumentação todas as verdades práticas que podem ser aplicadas às necessidades dos ouvintes. Por isso, a conclusão é um resumo do que se disse e uma aplicação prática das verdades proclamadas do Reino de Deus. Toda mensagem, queridos, elas têm que ter um objetivo. Toda pregação, toda mensagem precisa ter uma ideia central e um propósito claro. Quando eu vou preparar o sermão, eu tenho que ter um propósito claro. Onde é que eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo? O que eu estou querendo provar? Qual que é a mensagem principal que eu quero levar? Deus está querendo falar comigo. Que Deus está querendo? Primeiro que Deus está querendo falar comigo e depois eu vou transmitir ao povo. Né? Vou pegar um exemplo aqui do que eu preguei domingo aqui para vocês. Uma das coisas principais que Deus está querendo falar comigo é sobre a importância de cuidar do templo do Espírito Santo, que somos nós. Que eu preciso zelar pelo templo do Espírito Santo, porque eu carrego algo muito precioso, que é a presença do Espírito Santo de Deus em mim. Ok? Então, a gente citou aqui alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer e deve fazer para cuidar desse templo. Então... Eu já comecei a botar em prática, que foi para mim também. Então, a conclusão ela tem que ser um resumo e, ao mesmo tempo, um apelo onde eu vou levar as pessoas a uma tomada de decisão. Eu vou fazer um resumo, vou recapitular os principais pontos da mensagem, isso pode ser a conclusão, e agora eu vou fazer um apelo para levar as pessoas a uma tomada de decisão. O que Deus falou com a gente aqui? Que nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Então, quem se compromete? Em que área que você se compromete em mudar? Assumir um compromisso com Deus, que a partir de hoje eu vou dormir certinho, eu vou descartar algum tipo de alimento, eu vou começar a fazer uma atividade física, eu vou entrar na academia amanhã, enfim, levar as pessoas. Ainda não entrei na academia, mas eu estou fazendo bike, né, por enquanto. Mas eu gostaria de entrar na academia com a minha esposa, mas a gente está negociando aí. E tem outras coisas que estão em pauta aí, né? Verba para pagar a academia. Mas isso aí já Deus está provendo.